Olá, bem-vindo à terceira aula do nosso capítulo. Agora a gente vai falar sobre o operador curto de declaração. Você já viu o que é? A gente usou um pouquinho na aula passada, agora eu vou explicar em mais detalhes. O operador curto de declaração, ele é esse negócio que parece uma marmota. E se você não conhece uma marmota é isso aqui, ó. É esse bicho aqui que tem dois dentões, assim, ó. E por que eu tô falando de marmota? Porque marmota é uma tradução em português do Gopher, que é o mascote oficial da linguagem Go. Se você for biólogo, você deve estar balançando a cabeça. Não, porra, Gopher é a família, marmota é a espécie. Ah, meu, eu não sei, eu não quero saber. Mas o que importa é que Gopher é o mascote oficial do Go. Aqui está o post no blog oficial do Go, do Gopher inicial, criado por René French, esta pessoinha aqui. Se você conhece a Glenda, parabéns. O Gopher é muito utilizado em tudo que tem a ver com Go. Por exemplo, os desenhos dessa pessoa são muito legais. Cadê? Não, tem que botar Gopher. Aqui tem um monte de coisa, tem Batman Gopher, tem Gopher na parada, tem Gopher Link, tem Gopher Kubernetes, tem Gopher Dep, que é um package do Go. Mulher Maravilha, não sei porque que tem um panda aqui. Rick and Morty, esse aqui é o logo do Kubicorn, que é um aplicativo que eu participei muito já nesse projeto. Enfim, Gophers. Também é parecido, esse negócio aqui também é parecido com o Punisher da Marvel. Eu não vou mostrar na tela porque vai que eles mandam eu refazer o vídeo e não gostaram de eu ter utilizado. O que o Gopher faz? O Gopher serve para declarar variáveis. Ou seja, ele serve para atribuir valor a variáveis? Não, ele serve para declarar variáveis. Declarar uma variável é você dizer para o programa, olha, a gente tem uma variável nova, ela tem um nome tal e ela tem um tipo tal. Isso é declarar uma variável. Atribuir um valor a uma variável, por exemplo, x igual a 10, é uma atribuição. Isso é outra coisa, e só para isso a gente usa um operador diferente, que é o operador de atribuição. Vamos por partes, como diria Jack. O operador eu vou chamar ele de marmota, porque é mais fácil de pronunciar. Tá? A marmota ela tem tipagem automática. Ou seja, eu posso declarar uma variável, e daí usar o println padrão aqui para mostrar essa variável. X igual a 10. Y é igual a olá, bom dia. Você pode ver que isso aqui é um valor numérico. Isso aqui é um string. String, por enquanto, a gente vai tratar como sendo texto. Depois eu explico em detalhes numa lição subsequente. Eu posso usar, ao invés do println, eu posso usar o format printing, que ele traz umas opções interessantes para a gente. Por exemplo, eu posso dizer para ele que eu quero dizer assim, x tem um valor tal e tem um tipo tal. Posso tirar esse y daqui e fazer separado. Y tem um valor tal e tem um tipo tal. Format, run. Eu esqueci alguma coisa. O que eu esqueci? Ah, tá. E agora faltou uma linha nova. Agora vai travar o servidor. Vamos de novo. Tá, olha só. X tem o valor 10 e ele tem um tipo int. Int é a abreviação para integer. Integer é um tipo numérico que significa um número inteiro. Ou seja, não é um número com vírgula, não é um número irracional, não é uma fração, é um número inteiro. E o y tem o valor olá, bom dia, e é um string. String, como eu já falei, por enquanto a gente vai interpretar como sendo um texto. Mas eu falei para a linguagem que esse aqui é um número inteiro e esse aqui é um texto? Não, eu não falei nada. O que acontece é que o operador curto, ele automaticamente atribui um tipo com base no valor da variável. Por exemplo,
Se eu disser 10.0, ele vai pensar, opa, essa pessoa não está falando de um número inteiro, ela está falando de um número com fração, um número com vírgula. E aí isso aqui, ao invés de ser número inteiro, vai ser um float. Para quem não sabe o que é float, float quer dizer floating point. Floating point significa ponto flutuante, e o que isso quer dizer? Quer dizer que tem vírgula. A grosso modo quer dizer que tem vírgula. Flutuante porque a vírgula, né, a vírgula pode estar... eu posso ter o ponto aqui, eu posso ter o ponto aqui, eu posso ter o ponto aqui, ou seja, flutuante. Então, 0. Olha só, aqui, ó, mesmo sendo o mesmo valor, 10, aqui ele entendeu que eu quero um float, porque eu botei esse ponto. Se eu botar só 10 sem nada, aí ele vai entender que é o número inteiro, ou seja, como está aqui no outline, tipagem automática. O operador curte declaração automaticamente define o tipo da variável. A gente vai entender mais para frente porque tipos são muito importantes em Go, mas fica para a próxima lição. Eu só posso repetir o operador curte declaração quando houverem declarações. O que é uma declaração? É dizer para o programa, olha, aqui tem uma variável nova, palavra-chave nova. Ou seja, se eu quiser atribuir um valor novo para x, a variável x já existe, eu quero dar um valor novo para ela. Olha só, eu posso fazer o seguinte, vamos botar umas linhas em branco aqui. Aí aqui eu vou dizer que eu quero que o x seja 20 e botar tudo na tela de novo. Então tá, x é 10 lá embaixo e aqui x é 20. Esse aqui é um operador de atribuição, ele não é um operador de declaração. Pode ver a diferença, um é um sinal de igual, o outro é 2 pontos igual, a marmota, que é o operador de declaração. Se eu tentar usar um operador de declaração aqui, ele não vai deixar, ele vai dar erro. No new variables on left side of marmota, ou seja, não tem variável nova aqui. Então eu estou tentando declarar variáveis com um operador. Eu estou tentando declarar variáveis num contexto em que eu só posso fazer uma atribuição, porque essa variável já existe. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia dizer assim, eu tenho a variável x, que vai virar 20, e eu tenho a variável nova, a variável z, que vai ser 30. Olha lá, agora funcionou. Por quê? Porque apesar de eu ter uma atribuição no x, eu tenho uma declaração para o z. Então, disso a gente tira que o operador de declaração funciona assim. Ele deve ser usado para declarar pelo menos uma variável. Ele pode atribuir outras, pode fazer outras coisas, mas ele vai declarar pelo menos uma variável. E se eu não for declarar nenhuma variável, eu não posso usar o operador de declaração. Vamos seguir. Ele é diferente do operador de atribuição. Isso é o que eu acabei de falar. A gente tem um operador que atribui e outro operador que declara. O operador de curto, de declaração, ele também atribui, por exemplo, aqui eu estou declarando uma variável nova e atribuindo um valor para ela ao mesmo tempo, mas ele não pode fazer só atribuição, ele tem que fazer declaração também. Já falei, né? A marmota só funciona dentro de code blocks e a minha voz está parecendo de uma bruxa. Deixa eu tomar uma água. A marmota só funciona dentro de code blocks. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Eu posso ter, por exemplo, eu posso ter x, y igual a bom dia, ou eu posso fazer o seguinte. Var y igual a bom dia. Isso vai funcionar normalmente, não vai ter problema nenhum. Qual é a diferença aqui? O x e o z, eles só vão funcionar dentro desse code block. Isso se chama scope. Scope quer dizer abrangência. Abrangência determina aonde que a variável vai estar visível ou acessível dentro de um programa. A variável y, ela tem package level scope. Isso quer dizer abrangência package level, abrangência do nível ao nível do pacote. Ou seja, essa variável y vai estar disponível em qualquer lugar dentro deste package. Enquanto que essa variável x só vai estar disponível dentro desse code block, mais especificamente da declaração dela para frente. Por exemplo, a variável z, ela não está disponível aqui. Isso vai dar erro. Porque ela está undefined. Ela só é declarada aqui, então o scope dela, a abrangência dela, é somente depois da sua declaração e não tem
undo nesse negócio. Tá, agora tá tudo de volta ao normal. Então, por que eu tô falando sobre scope, sobre package level scope, sobre abrangência, sobre essas coisas? Porque a marmota, o operador curto de declaração, só funciona dentro de um code block. Eu não posso usar a marmota aqui fora. Ó, isso vai dar erro. Run, erro. A marmota necessariamente tem que ser utilizada dentro de um code block. Se você quer fazer uma declaração com package level scope, você precisa usar o var, que é isso que a gente usou aqui, e colocá-lo fora de um code block. Vamos seguir. Terminologia. Tem algumas coisas que a gente tem que saber com relação a como se referir às coisas, a como falar das coisas. A maneira com que a gente fala das coisas é muito importante. Porque se a gente cria hábitos errôneos na nossa utilização da linguagem, mesmo a gente sabendo que a linguagem está errada, a gente vai acabar criando associações na nossa cabeça que não são muito úteis. Então a gente vai fazer o contrário. A gente vai ter bastante precisão no nosso uso de linguagem. Então vamos lá. Keywords, palavras-chave, são termos reservados. O que é isso? Olha só. Aqui eu tenho package. Será que eu posso ter uma variável chamada package? Vamos limpar tudo isso aqui. Aliás, vou partir do zero. X igual a 10. Tchau, isso aqui. Tá. Isso aqui é um programinha simples. A gente já fez isso aqui um monte de vezes. E tá ali 10. Eu posso chamar essa variável disso aqui? É, posso. Acho que não vai ter problema não. Vamos ver. Se vai ter problema se você mostrar esse código pra alguém, a pessoa vai querer te matar, mas tudo bem. Eu posso usar o nome variável? Eu posso usar. Mas será que eu posso usar package? Unexpected. Não posso. Será que eu posso usar que nem tá aqui? Func? Vamos ver. Também não posso. Mesmo erro. E o resto do programa tá certo. Ó. Foi só isso ali que eu mudei. O que eu tô querendo mostrar pra vocês? Que em Go existem keywords. Onde é que tá? Keywords. Essas são palavras reservadas, que não podem ser usadas como identificadores. Identificadores é o nome que você dá para identificar uma constante, uma variável, uma função, um método, uma interface, etc. As keywords, as palavras-chave, as palavras reservadas não podem ser usadas para essas coisas. Elas somente podem ser usadas para a função específica delas. Por exemplo, você pode usar a palavra package para determinar o nome do seu package, mas você não pode usar para mais nada. Você pode usar a palavra func para declarar funções e para mais nada. E a mesma coisa para todas essas palavras aqui. Break, case, chain, const, continue, default, defer, else, fall true, for, etc. Todas essas palavras se referem a coisas específicas, a funções específicas. Não função no tipo função de programação, mas elas têm funcionamentos específicos. Então, a gente já viu import, a gente já viu package, a gente já viu func. As outras a gente não viu ainda, a gente vai ver ao longo do curso. Acho que a gente vai ver todas elas ao longo do curso. E o que você tem que saber? Que você não pode usar essas palavras como identificadores. Simples, né? Vamos seguir. Operadores e operandos. Isso é um termo, uma distinção básica. Acho que todo mundo que lembra da sua aula de oitava série, nem oitava série, né? Segunda série do básico, acho que já ensinava isso. Por exemplo, eu tenho aqui 2 é igual a 10 mais 10. X é igual a 10 mais 10, então run, ele vai me dar 20. Ou seja, isso aqui é uma expressão. Eu tenho uma conta aqui. Eu tenho um resultado. E o resultado dessa conta é o que está sendo atribuído a x. Essa expressão é feita, toda a expressão é feita de operadores e operandos. Então aqui a gente tem o sinal, que é o operador, e a gente tem os números, que são os operandos. Básico, não preciso explicar. Eu acho. Espero. Então, a gente falou um termo ali, expressão. O que é uma expressão? Expressão é qualquer coisa que produz um resultado. Por exemplo, 10 mais 10 é um resultado. Ele produz um resultado, tem um valor. Ou eu posso dizer 10 é igual a 10
Isso é uma expressão. Ele vai me retornar um bool. Bool, a gente já falou, é um tipo que pode ser verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 e 0. Em homenagem a George Boole, eu sempre falo isso porque muita gente pergunta, de onde vem esse nome esquisito Boole, não tem nada a ver. É o nome de uma pessoa. Então, 10 é igual a 10, isso é um bool, porque vai me dar um resultado que vai ser positivo ou falso. 10 é igual a 20 vai me dar um resultado verdadeiro ou falso, que no caso vai ser falso. Por exemplo, olha só. Esse aqui é um operador que ele é diferente do operador de atribuição e ele é diferente do operador de declaração. Esse é um operador de comparação, ou seja, mais uma coisinha para saber. A gente vai estudar esses operadores de comparação todos mais para frente, não precisa se estressar com isso agora. O que eu quero dizer é que isso aqui é uma expressão, ele dá um resultado. Vamos rodar isso aqui. 10 igual a 10 é true, ou seja, 10 é igual a 10. Ou eu posso ver 10 é menor do que 10. False. 10 não é menor do que 10, porque 10 é igual a 10. 10 é menor que 20? É true. Ou seja, uma expressão é qualquer coisa que produz um resultado, mas que não gera uma ação. Por exemplo, só isso aqui não faz nada. Isso não é uma declaração válida no nosso programa. Se eu tentar rodar, não vai dar certo. Evaluated but not used. Evaluated quer dizer quando eu faço uma conta que dá um resultado, eu faço um evaluation. Então, essa é a definição de uma expressão. É um negócio que evaluates, mas não faz uma ação. No caso aqui, essa linha ela faz uma ação. Ela é um statement, como está aqui no nosso outline. Statement, declaração, afirmação. É uma linha de código. Geralmente é uma linha, não necessariamente vai ser. É uma instrução que forma uma ação e ela é formada de expressões. Ou seja, a ação aqui é pegar o resultado dessa expressão e salvar como uma variável. E declarar uma variável e salvar e atribuir o valor à variável, né? Já que ele é um operador curto, ele faz tanto a declaração quanto a atribuição. Isso aqui é outro statement, é outra declaração. É uma chamada de função e ela faz as funções da função. Isso aqui é uma distinção importante, uma expressão e um statement, uma declaração e uma expressão. Porque um statement é formado de expressões, de uma ou mais expressões. Uma expressão, ela não é um statement. E aqui a gente tem uma questão linguística interessante, que em português a gente vai declarar variáveis e a gente vai ter statements, que são declarações. Ou seja, a gente vai usar a palavra declaração para duas coisas que em inglês a gente tem palavras diferentes. Em inglês seria to declare a variable e perform an action with a statement. O que vocês têm que saber disso é que quando a gente está falando de variáveis, a gente vai usar declaração no sentido de declaration, ou seja, de dizer para o sistema, olha, isso é uma variável nova. E quando a gente estiver falando de instruções linha por linha, a gente vai estar falando de declaração no sentido de statement, ou seja, ações que o nosso programa vai fazer. Eu já gravei esse vídeo tantas vezes que eu não sei se eu já falei sobre Package Level Scope nesse vídeo. Vamos supor que eu falei, se eu não tiver falado, eu acrescento um videozinho a mais para falar sobre isso. Ou seja, qual é a lição que a gente tem que aprender nessa aula? É que a marmota é utilizada para criar novas variáveis e ela funciona dentro de code blocks. Eu posso utilizar ela para atribuir valor a variáveis já existentes, desde que eu declare variáveis novas com ele. E a gente tem o operador de atribuição, que somente dá valores a variáveis já existentes. Então é isso por essa aula. A gente segue, vamos falar sobre a palavra-chave var na próxima aula.